Olá, meus amores, nós vamos então dar início ao nosso estudo hoje na disciplina de História, partindo do seguinte tópico que diz respeito ao calendário cristão. Então, o nosso assunto hoje na aula de História será tratar do calendário cristão. Nesta perspectiva, é importante que eu esteja passando para vocês a seguinte informação. A contagem dos anos devia ser iniciada por um grande acontecimento. Acontecimento esse de grande valor também, de modo que, como cristão, Dionísio considerou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de Jesus Cristo. Esse calendário se tornou oficial no ano de 1582, pelo Papa Gregório XIII. Por esse motivo, também é conhecido como calendário gregoriano. Então, nós podemos perceber aqui, né, que a partir desses conceitos, a partir desses pensamentos, surgiu então o calendário cristão. Claro que foi pensado por Dionísio e oficializado pelo Papa Gregório XIII no século, podemos assim dizer, 16, e foi justamente no ano de 1582, aí já finalizando o século 16. Então, vocês devem estar se perguntando quem foi Dionísio. Dionísio foi um monge do século VI, nascido na Sítia Menor, no que é atualmente a região de Dobruja, Romênia, membro da chamada Comunidade dos Monges da Sítia, em Roma, versado em matemática e em astronomia, que se celebrizou pela criação de um conjunto de tabelas para calcular a data da Páscoa, levando à introdução do conceito do ano Domini, o ano do Senhor. A contagem dos anos a partir do nascimento de Cristo. Assim sendo, vamos continuar as nossas reflexões sobre a nossa temática ora estudada. Assim, temos o seguinte, o calendário cristão. Para nós podermos encontrar, ou seja, localizar algum fato histórico dentro da história, é necessário, na verdade, um calendário. Então, vamos partir do seguinte questionamento. Como localizar um fato dentro da história? Para isso, temos de usar um calendário. Nas sociedades cristãs, utiliza-se o calendário cristão, que tem como referência para a divisão do tempo o nascimento de Cristo. Nós vamos estar entendendo este assunto aqui de maneira bem mais específica no próximo slide, onde nós vamos estar analisando, então, esta questão aqui, viu? Do nascimento de Cristo e automaticamente essa divisão do mundo, né? Ou seja, a divisão do tempo a partir do nascimento de Cristo. Assim, temos divisão da história em períodos. Nós vamos ter, então, a divisão da história nos períodos que antecederam ao nascimento de Cristo e também os períodos depois de Cristo. Como é que se estrutura essa questão aqui? Fazendo análise desta reta horizontal, nós vamos perceber o seguinte, que os números expostos aqui antes, né, do nascimento de Cristo, eles vão estar na ordem decrescente, começando do maior número até chegar ao menor número. E os anos depois de Cristo, eles vão serem expostos aqui na reta, na ordem crescente, ou seja, começando do menor número até chegar ao maior. Façamos então a seguinte observação. Percebemos aqui que 10.000 é menor que 4.000, 4.000 menor que 500. Então, os anos antes de Cristo, eles vão surgir da seguinte maneira, né? Vai ter o número para indicar a quantidade de anos antes de Cristo, e para indicar o termo antes de Cristo, nós vamos estar colocando o A minúsculo, seguido do pontinho, o C maiúsculo, também, né, acompanhado de um ponto, sendo que o A será minúsculo e o C sempre será maiúsculo, porque indica o nome de Cristo, e o nome de Cristo é o nome próprio, então as iniciais dos nomes próprios sempre
se escreve com a letra inicial maiúscula. Assim também será para indicar o termo depois de Cristo, nós estaremos utilizando o D minúsculo seguido de ponto e o C maiúsculo seguido do ponto, justamente pela mesma causa que Cristo é um nome próprio e o C inicial deste nome tem que ser maiúsculo. Assim também é o nascimento de Cristo, olha lá, de forma abreviada fica o N minúsculo com pontinho e o C para indicar Cristo, que é o nome próprio, maiúsculo com um pontinho. Então, novamente aqui a gente percebe, né, poderíamos dizer 10.000 antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Então, 10.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos de 4.000 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Nós observamos que nesta ordem aqui ela está sendo exposta de forma decrescente. Aqui depois de Cristo, partindo do ano 1, que é o ano 0, que é o nascimento de Cristo, nós vamos ter depois disso os anos, né, que vão surgindo depois de Cristo. E todos esses anos serão colocados de forma crescente, sempre colocando o número para indicar a quantidade dos anos e para indicar o termo depois de Cristo, D.C maiúsculo, ponto. Né? Então, é isso aí. Só resumindo aqui este conteúdo, vamos ver então o slide seguinte. Aqui já de forma resumida e já concluindo, vamos dizer o seguinte. Os anos anteriores ao nascimento de Cristo são contados de maneira decrescente e para representá-los usa-se a abreviatura A.C, ponto, A minúsculo, C maiúsculo, ponto. Isso tudo para indicar o termo antes de Cristo. Então, esta divisão serve apenas para as sociedades ocidentais cristãs. Outras culturas, ou culturas como a judaica, chinesa e indiana, utilizam outras referências para a contagem do tempo. Para a contagem do tempo, na verdade. Então, nós utilizamos que calendário cristão, porque nós fazemos parte do mundo ocidental e, além disso, somos cristãos. Então, é isso aí, né, gente? Aqui fica bem nítido nessa questão. Podemos observar que o nosso calendário é o calendário cristão. Por que dele ser calendário cristão? Porque fazemos parte do mundo ocidental e somos cristãos. Esse calendário recebe o nome também calendário gregoriano, por ter como a pessoa que oficializou este calendário é o Papa Gregório XIII. Daí pode ser também denominado calendário gregoriano. Então, meu povo, é isso aí. Espero que a aula esteja compreensiva para todos e vocês podem muito bem ampliar os seus estudos, né, suas reflexões através das pesquisas de vocês nos livros de história geral, também na internet fazendo suas pesquisas de maneira reflexiva e estaremos dando continuidade aos nossos estudos numa próxima aula. Um forte abraço e até o próximo encontro.